Aproveita e comenta também aqui a resposta do irmão Rômulo da Silva, né? Ele tinha comentado sobre o vídeo que eu fiz sobre o sionismo cristão. Ele falou: parabéns, irmão, sua explicação ficou excelente. Infelizmente, muitos cristãos trocam a centralidade de Cristo, colocando em seu lugar um estado ou território que não tem nenhuma relação com a verdadeira fé. Isso é realmente lamentável, não é? Então, o que acontece no evangelicalismo, né, vai de mal a pior, porque é isso que as pessoas fazem. A sua interpretação da Bíblia, não é, dispensacionalista, não é, e sensacionalista também, digamos assim, é o que dá margem para esse tipo de maluquice, não é? Então as pessoas não sabem distinguir. Não é engraçado, não é estranho. Veja, nós reformados, muitas vezes, somos acusados de sermos muito voltados ao Antigo Testamento, porque nós estamos dizendo, não é, em nossas confissões, em nossa teologia oficial, digamos assim, que nós, como cristãos, devemos guardar a lei também, os mandamentos, não é? Usando, por exemplo, a sexta forma de unidade, aprendemos que essa guarda da lei, ela não é uma guarda da lei. Eu não vou olhar para os 10 mandamentos, para o decálogo, imaginando que eu vou conseguir ser salvo ou alcançar justiça por meio da obediência a tais mandamentos. Primeiro de tudo, porque nós não temos condições de obedecer, certo? É impossível a nós alcançarmos a obediência plena. E se caímos em um só mandamento, já caímos em todos eles. É o que Tiago nos ensina. Logo, a nossa obediência, o esforço para obedecer, não é, é muito mais por gratidão pela salvação que recebemos em Jesus Cristo. É por gratidão, não é? Por isso falamos, não é, sobre guardar os 10 mandamentos, não é? E para os evangélicos é terrível o que nós falamos sobre guardar o dia do Senhor, por exemplo. Para os evangélicos é uma coisa estranha guardarmos o dia do Senhor, né? Fazer o quê, se é assim que eles pensam? É estranho, não é? Só que veja como é contraditório. Eles olham para nós, dizendo: olha, que esse negócio de lei aí, 10 mandamentos, passou. Cristo aboliu os mandamentos. E não conseguem perceber que aquilo que é mais óbvio com relação aos mandamentos são os seus aspectos, não é? Você tem um aspecto cívico, um aspecto cerimonial e o aspecto moral. Esses dois primeiros, não é, cívico e cerimonial, passaram, obviamente. Primeiro porque nós não somos mais um Estado-igreja, então não tem para que mais a lei. Os mandamentos funcionam como uma lei civil, por exemplo, não é? E também não somos aquela igreja em fase de imaturidade no Antigo Testamento, quando essa igreja era completamente rodeada de símbolos, de imagens, entendo o que eu quero dizer, para nos guiar, para, no caso, guiar o povo até Cristo, a olhar para Cristo, para a promessa do Filho de Deus que viria a este mundo, não é? O sacrifício do Cordeiro de Deus, digamos assim, certo? Então acabou, tudo aquilo realmente falava de Cristo. Paulo é muito claro em suas cartas em dizer que Cristo é o fim da lei, mas ao mesmo tempo aquilo que é moral, isso permanece para sempre, porque é o caráter de Deus, não é? Ou seja, o caráter moral da lei de Deus mostra para nós o que é certo e o que é errado. Então, tipo, não tem como você olhar para a lei de Deus nesse sentido como sendo ultrapassada, não é? Porque, afinal de contas, que lei é que os apóstolos ensinam os discípulos cristãos e até gentios a guardarem, se não os 10 mandamentos? Todo o Antigo Testamento, o Novo Testamento, não é, é regido em termos de piedade e moral pelos 10 mandamentos. Não tem como negar isso aí. Tá? É loucura. E eles acabam nos acusando de sermos muito voltados ao Antigo Testamento por conta disso, quando, na verdade, não é, são eles, nesse sentido, que desprezam o que deve ser analisado no Antigo Testamento, isto é, a sua teologia, não é? E acabam abraçando justamente o seu cerimonialismo. Ou, no caso, pensando no sionismo cristão, a questão, não é, civil. Eu penso isso no caso de que eles olham para Israel ainda como sendo a igreja-estado, ou nem é um termo que eles gostam de usar, mas o povo de Deus como nação, não é? Isso é você abraçar esse aspecto da lei que passou, não é? Ao mesmo tempo, valorizam o cerimonialismo do Antigo Testamento. Aí você tem no meio evangélico gente fazendo festa, não é? Festas judaicas, não é? Festa de lua nova, gente fazendo várias festas das colheitas. Entende a situação? Então, assim, é uma coisa esquisita pra caramba. Você vê também no meio evangélico, não é? E alguns evangélicos querem agora, não é? Agora afastar os neopentecostais, dizer que eles não são evangélicos. Não, pode parar de inventar, eles são evangélicos sim. Os neopentecostais são evangélicos sim. É porque alguns agora não querem aguentar a bronca, não é? Vocês realmente deixaram a porteira aberta, deixando qualquer tipo de grupo ser reconhecido como evangélico, porque,
temos doutrinas que divergem, mas no geral tem muita coisa parecida aqui. Então nós somos evangélicos. Aí vocês deixam, então, como evangélicos, e agora estão achando ruim? Não, né? Vocês deixaram agora não tem como voltar atrás mais não, acabou. Deixaram aberto, não deixaram os limites, acabou, agora não tem como voltar mais não. Eles são evangélicos sim, esse é o fato. Entendeu a situação? Os neopentecostais, mas são um problema do evangelicalismo. E o que muitos desses fazem, não só neopentecostais, pentecostais clássicos mesmo, muitas vezes também fazem essas loucuras. Então você vê que eles abraçam, perdoa aí pelo barulho, acabou de chegar um caminhão aqui, abraçam o cerimonialismo do Antigo Testamento, fazem exatamente igual a Igreja Católica Romana, não é? Eles abraçam o cerimonialismo do Antigo Testamento. Eles remontam e repetem aquele culto da Antiga Aliança. Eles não ficam com os princípios que são realmente aplicáveis, tá? Que permanecem, não é? Mas eles aplicam realmente aquilo que passou. Fazendo uma comparação entre, por exemplo, o Antigo Testamento como sendo a maquete de um grande shopping, não é? E o grande shopping daquela maquete construído. Não é? É o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Eles continuam olhando para a maquete do shopping e admirando a maquete do shopping, não é? Rodeando a maquete do shopping e não entram no shopping construído. Tipo, qual o sentido disso? Entende? É assim que eles vivem, não é? Que muitos evangélicos vivem hoje. O evangelicalismo tem esse problema e acabou, essa é a realidade. Aí o que acontece? Eles abraçam o cerimonialismo, mas desprezam a moral, não é, da lei de Deus. Então isso é loucura, né? Pura loucura. Por conta disso você tem aí. Eu vi até recentemente, agora há pouco mesmo, um irmão compartilhou um vídeo comigo no WhatsApp, não é? Deixa eu ver até aqui. O irmão compartilhou um vídeo de uma pessoa sendo ungido apóstolo rei. Ele até colocou aqui, o irmão, o maior título dos homens malucos. o cara foi ungido apóstolo rei. Né? É nesse tipo de comunidade que é evangélica, que tem Arca da Aliança, que eles mandam construir, não é? Que os líderes, os pastores se vestem de sacerdotes, de levitas. É nesse tipo de ambiente aí, não é? Que eles são consagrados como apóstolos, paipóstolos, reis e etc. É essa loucura que você vê, não é? Esse tipo de pessoa está cega. Então, qual é o caráter desses evangélicos, para mim? Como eu posso considerá-los? Exatamente como, talvez chegue nesse nível mesmo, como judeus que hoje rejeitam o Novo Testamento, rejeitam o Messias. É a mesma coisa. Eles continuam, na mente deles, naquela antiga aliança ainda. Eles continuam vivendo como se fosse um tempo do Antigo Testamento. Eles não perceberam que o Messias já veio, não é? E ele pôs fim ao cerimonialismo que havia na Antiga Aliança. Não perceberam que as coisas se cumpriram já. Né? Que tudo que falava sobre Cristo foi cumprido. Então eu não preciso mais retornar àquele estado de imaturidade que havia na igreja no Antigo Testamento. Infelizmente. Então, meu irmão, muito obrigado aí pelo comentário, tá bom? Deus abençoe. Continua divulgando aí, tá bom? Recomendo no canal para todo mundo. Valeu.